Olá, meu nome é Jéssica e esse aqui é o meu canal Na Ponta da Língua. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a organização de uma história. Eu não estou aqui para falar nenhuma regra, é uma coisa que eu faço, que me ajuda bastante e eu espero que ajude vocês também. Para começar, eu já faz um tempinho que eu não gravo vídeo, eu tive alguns probleminhas e quem não entende de procrastinação, né, gente? Eu demorei um pouquinho para gravar, mas estamos de volta e eu espero conseguir ajudar vocês um pouquinho. Uma das coisas que me ajuda bastante na hora de eu escrever uma história é as anotações que eu faço. Eu faço muitas anotações antes de começar de fato uma história e isso é o que mais me ajuda. Eu vou mostrar um pouquinho dos cadernos que eu tenho mais coisa, mas é só para vocês terem uma ideia. Eu vou começar aqui com o caderno da minha saga, que eu tô escrevendo no momento, eu ainda tô na metade do terceiro livro, mas é só para vocês entenderem um pouquinho. Tem umas folhas aqui soltas, que também são referentes à história, só para vocês verem e entenderem um pouquinho do meu processo. Não sei se dá para ler alguma coisa aqui. Estão vendo? São várias folhas. Então eu escrevo bastante, eu fiz bastante coisa à mão e isso me ajuda na hora de criar. Não sei se dá para vocês verem, tá grifado, porque é o que eu já fiz na história. Quando eu tenho a ideia para uma história, antes de eu começar a criar essa história, antes de eu realmente fazer essa história virar verdade, eu pego e escrevo todas as minhas ideias em um caderno. Mas Jéssica, todas as ideias? Sim, todas as ideias. Por mais que isso pareça um pouquinho cansativo, um pouquinho estranho, e você não vai sempre usar todas as ideias que você teve para uma determinada história, mas isso ajuda bastante no processo criativo na hora que você for passar essa história de verdade para se tornar realidade. O que eu faço? Eu começo contando o que vai acontecer no geral nessa história. E a partir do que vai acontecer nessa história, eu crio as personagens. Eu coloco como eles vão ser fisicamente, como eles vão ser psicologicamente. E isso me ajuda bastante a criar eles e a não fugir do personagem, a não fazer o personagem ter uma atitude que ele não deveria ter ou ele mudar drasticamente sem ter uma explicação lógica para isso. E à medida que eu crio a história, eu também crio tópicos principais que vão fazer parte da história. Por exemplo, fulano vai morrer, cicrano vai se tornar rei, Beltrano vai trair o grupo, enfim, coisas que possam acontecer. E à medida que essas coisas vão ou não acontecendo na história, eu vou grifando elas para isso poder me ajudar. Mas Jéssica, todas as histórias que você coloca no seu caderno, elas acontecem? Nem sempre. Nem todas as histórias que eu coloco nos meus cadernos ou eu faço as pastas de roteiros, elas acontecem. Mas é só para eu ter uma ideia, só para eu me organizar, para eu saber o que vai acontecer, para eu não perder uma ideia, para eu simplesmente ter ideia do que vai acontecer naquela história. Agora, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é só o comecinho da minha saga. Aqui dentro tem um pouquinho sobre o livro 2, que não sei se vai dar para vocês verem. Aqui. Tá grifado, muita coisa grifada que eu já fiz. Aí eu vou dando uma grifada para eu ter ideia do que aconteceu, do que vai acontecer. E isso me ajuda bastante na criação. Esse outro caderno aqui também, acho que são 10 matérias. É isso mesmo, são 10 matérias. Ele também, que fofinha a capa. Ele também tem ideias para histórias, várias histórias aqui. Aqui é uma. Aqui
que é outra começada, mas eu ainda não terminei de entender o que vai acontecer, eu ainda não planejei. E o caderno tá cheio de várias ideias de histórias para eu não me perder. Fora os cadernos, que eu percebi que eu desenvolvo melhor a história nos cadernos, eu tenho pastas de Word com roteiros, que eu coloquei o nome lá de roteiros para histórias, que é a mesma coisa, só que feita no Word, que me ajuda bastante na hora de eu criar as minhas histórias e me ajuda a eu ter um parâmetro. É um esqueleto geral, mas é uma coisa que me ajuda bastante. Outra coisa também, para complementar a ideia do caderno, da organização, é que eu gosto de, quando eu tenho a ideia de uma história, eu criar pelo menos o que vai acontecer de principal nela na minha cabeça durante uns 2, 3 dias. Se eu ver que aquela história ela não empaca, ou que ela não tem uma ideia nada a ver, ou que por algum motivo ela vai se estagnar, eu coloco a ideia no papel, senão eu descarto a ideia e nem penso nela mais. Então é isso, galera. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês com as dicas. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like. Se vocês gostariam de mais vídeos como esse, comenta aqui embaixo o que vocês acham, o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Eu tô querendo ter ideias novas, eu tô querendo ajudar vocês na criação e eu vejo que o pessoal tem algumas dúvidas, então coloca aqui as suas dúvidas, o que você gostaria de ouvir, o que você gostaria de saber sobre a escrita, sobre bloqueio, enfim, sobre alguma coisa que possa ajudar vocês. É isso, muito obrigada.